Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para esta aula da insegurança à firmeza do psicanalista. Eu estou muito feliz com essa aula acontecendo aqui hoje e eu queria te parabenizar por estar aqui. Disponibilizou um tempo na sua agenda para estar aqui no ao vivo, estar assistindo no gravado e tá focando na sua carreira, né? Tá querendo olhar a psicanálise de uma forma mais íntegra e mais verdadeira. E é isso que eu quero sempre, né? Eu sou uma entusiasta da psicanálise, antes de mais nada. Falo que para muito além de uma estudante, eu amo a psicanálise, eu me identifico com a psicanálise. Toda vez que eu vou falar de psicanálise, eu fico empolgadíssima. E hoje eu vou compartilhar um pouco dessa empolgação com vocês. Então eu vou deixar de enrolar, vamos começar a nossa aula. Então essa aula hoje ela vem trazer um pouco da minha visão, da minha experiência, né, em mais de 10 anos de atendimento em setting terapêutico, do que vai te fazer sair de uma insegurança até a firmeza do psicanalista, né? Qual é a jornada que você deve percorrer durante esse período para chegar à tão sonhada firmeza, tão sonhada estrutura, né? E aí eu já vou dizer para vocês, assim, eu vou deixar aqui a pergunta, na verdade, vou dizer não, vou deixar aqui a pergunta, né? O que que sustenta um analista quando a técnica, quando a teoria não dá conta sozinho de fazer isso? Então, já deixo muito claro aqui que essa aula não é para te ensinar a ter uma resposta certa, porque não existe uma resposta certa, não existe uma metodologia é, integral, onde todo mundo vai conseguir reproduzir como uma receita de bolo, né? Essa aula aqui hoje é para te ajudar a sustentar uma clínica que é possível. Não uma clínica que é idealizada, uma clínica que é real, é aquilo que você realmente vai conseguir praticar, trazer no dia a dia. E aí, eu queria já pedir para você prestar bastante atenção nessa parte aqui, porque eu quero que você reflita, quais desses itens você reconhece em você. Pode ser um, podem ser dois, podem ser todos, mas eu acredito que com certeza você está em uma dessas aqui, né? Opa! Esqueci do mais importante. Eu vou parar de compartilhar aqui, que na verdade não é mais importante, mas é importante, né? Se você caiu nessa aula de paraquedas, você nunca me viu na vida. Se o algoritmo nos conectou de alguma forma, eu vou me apresentar aqui rapidinho. Quem eu sou, né? Meu nome de guerra, como eu brinco, é Tamis Lima. Eu sou psicanalista há mais de 10 anos. Tô nessa jornada aí atendendo há mais de 10 anos e tenho diversas formações em diversas áreas da psicanálise e hoje eu me denomino uma psicanalista contemporânea, né? O que que é uma psicanalista contemporânea? É aquela que tenta trazer as principais teorias para a atualidade, né? Então, o que é o complexo de Édipo atualizado, né? Como é que a gente vê as três instâncias nos dias de hoje? Né? Então, um psicanalista contemporâneo, ele não se apega a uma teoria em específico, né? Eu não sou nem freudiana, nem lacaniana, e muito menos junguiana, né? Eu transito entre essas teorias e tento trazer o melhor de acordo com a atualidade, tá? Então, essa é a base do meu trabalho. E como eu dou aula, né? Eu dou aula em formações livres de psicanálise, eu acabei desde muito cedo me conectando com psicanalistas que estão em formação, que estão se construindo, seja no estudo, seja nos atendimentos, e eu comecei já desde sempre, a ajudar os analistas nesse lugar. Faço supervisão, presto supervisão já há mais de 8 anos aí, então eu já sou supervisora de outros analistas iniciantes há muito tempo. E recentemente nasceu meu filho mais amoroso. E quando eu digo filho, eu tô falando do meu melhor projeto, porque eu ainda não sou mãe. O meu melhor projeto, que é o Descomplicando Divã, que é uma comunidade para psicanalistas, né? Agora que eu já falei de mim, bora aqui continuar a aula, que é para isso que vocês vieram, né? Mas eu acho importante saber quem eu sou.
Então você está em uma dessas inseguranças aqui. Vamos lá nomear. E eu quero que você preste bastante atenção em qual delas você está nesse momento, ou com qual delas você mais se identifica. A gente vai ter o culpa-possessão, que é o quê? É aquele psicanalista que fica com aquela sensação persistente de que deveria ter dito ou feito algo diferente, que revisa mentalmente cada intervenção que faz depois que o paciente sai, ou seja, ficar revivendo aquela sessão o tempo todo, não sabe se fez a interferência certa ou pior, se tinha que ter feito uma interferência e não fez, né? A gente tem aqui também o medo de errar. Eu acho que esse era o meu principal medo lá no começo da minha carreira. O receio paralisante de cometer um erro técnico que pode prejudicar o seu paciente ou comprometer todo o processo analítico. E aí eu vou além, tá, gente? Eu tinha muito medo de cortar o processo transferencial. Este era, sem dúvida, o meu pior pesadelo. Eu achava que qualquer coisa poderia cortar o processo transferencial. Tem a sensação de solidão, que ela é muito presente. Eu escuto isso muito nas minhas redes sociais, no direct, as pessoas que me procuram, que é a experiência de estar completamente sozinha diante das situações mais complexas da clínica, né? Sem saber com quem você deve compartilhar ou como você deve processar tudo isso. E tem a famosa confusão entre ética e passividade, que nada mais é do que a dificuldade de distinguir entre uma neutralidade analítica, que é necessária, de uma completa paralisia, que impede o seu posicionamento clínico adequado, né? Então, às vezes, as pessoas, os analistas, acham muito que estão sendo éticos, que estão interferindo pouco, que não deveria interferir tanto assim, né? Mas, na verdade, não está sendo muito ético, porque está sendo passivo demais, né? Vamos lá, né? Todo extremo, ele é perigoso, né? Não dá para viver extremado dentro da clínica também. Então, você também precisa olhar o quanto você pode estar na passividade. Isso atrapalha muito o processo terapêutico. Qual que é a transformação possível, né? Da onde eu quero te tirar e para onde eu quero te levar, né? Travar diante de situações complexas, autocobrança incessante e paralisante, medo constante de errar tecnicamente, exaustão emocional após cada sessão, sensação de nunca ser suficiente enquanto analista. E eu quero te levar para quê? Para que você tenha uma maior clareza sobre a sua posição dentro da clínica. Quem é você dentro da clínica, né? Limites possíveis e sustentáveis. Opa, passei aqui sem querer. Limites possíveis e sustentáveis, né? De onde é o seu limite, onde separa você e o teu paciente. Menos chicote interno e mais escuta, né? Eu vejo muitos analistas que ficam nesse chicotinho, né? Fica se flagelando, fica pensando sobre o que errou e isso vira objeto de autotortura. Ao invés de você usar isso para analisar os pontos de melhoria ou o que você deve observar nas próximas sessões, isso só vira ferramenta de se machucar mesmo, né? Quero te levar para ter capacidade de nomear as coisas sem resolver imediatamente. Às vezes a gente fica com tanto receio de errar e acha que tem que resolver todas as questões clínicas imediatamente, né? Então, você perde a oportunidade de digerir isso. O que eu senti naquele atendimento? Isso é meu ou é do meu paciente? Isso tem a ver com a minha história ou do meu paciente? O meu inconsciente está tentando me mandar um recado, né? Então, às vezes, você precisa ter capacidade de nomear as coisas sem sair resolvendo de qualquer jeito, só tapando buraco. E principalmente eu quero que você perceba que você não está sozinha. Tudo isso que você sente dentro da clínica, vários outros psicanalistas sentem todos os dias. Estamos em sofrimento. Eu falo, eu vejo a cada dia mais profissionais da escuta
que estão em dor, em burnout, em cansaço extremo, porque acha que está nesse lugar de que está sozinha, que se sente sobrecarregada, né? Então, precisamos de um olhar cuidadoso para os profissionais da escuta, urgente. Gente, a clínica ela não trava porque você não sabe, porque você é burra, porque você não aprendeu. Ela trava exatamente porque você está tentando sustentar tudo sozinha. E sozinha você não consegue, né? Aliás, eu vou repetir algo que eu digo com muita frequência para os meus pacientes. Você até consegue passar por isso sozinha, mas você não precisa passar por isso sozinha. E o que que a gente vai ver nessa aula? Vamos lá, aqui bem claro eu e você. E aí você vai ver se essa aula é para tu mesmo ou não é. O que que é essa aula? É um espaço de nomeação do que você vive na clínica. Uma ferramenta para identificar onde você está travando, onde é a sua insegurança, onde tem lugar para trabalho duro. Um convite para uma sustentação compartilhada, que foi isso que eu acabei de dizer. Uma forma de reconhecer a solidão da clínica que é real. Um caminho para menos culpa e muito mais clareza. O que que essa aula não é? Não é um manual de respostas prontas, não é uma promessa de que as coisas vão ficar mais fáceis. Eu não vou resolver sua clínica em 3 dias, não é isso. Não faço esse tipo de trabalho, não opero milagres. Não opero milagres por quê? Porque a gente precisa entender de que tem coisas que não são alcançáveis. O perfeito não existe. Ou seja, nunca será perfeito porque eu não consigo alcançá-lo. A gente precisa entender da clínica real, o que é possível ou não é possível sustentar. A gente precisa falar abertamente sobre as dificuldades. Vamos parar de romantizar a profissão. Eu amo o que eu faço. Eu não me imagino fazendo uma outra coisa nesse momento, mas eu preciso dizer que tem dias que é difícil. Tem dias que eu preciso de ajuda, tem dias que eu preciso avaliar o que tal e que não está fazendo sentido. Então, assim, não vai, eu não vou resolver todos os seus problemas e a sua vida vai ser um mar de rosas dentro da profissão. Não é isso. Não é uma técnica infalível para os seus casos difíceis, não é receita de bolo, eu não faço isso. Não é uma forma de eliminar toda a sua insegurança. Se eu tivesse uma forma de eliminar toda a insegurança do mundo, eu estava milionária, eu estava nas Maldivas agora dando essa aula, e não é possível, porque, vamos lá, qual que é a base da psicanálise? A psicanálise tem como base o indivíduo além do cargo, além do diagnóstico, o que torna aquele ser único. O que resolve a minha insegurança pode não resolver a sua, e assim sucessivamente. Então, eu permaneço aqui no meu lugar de analista, que eu sei que o seu caso, o que você precisa, é individual, né? E não é um caminho para analista perfeita, porque analista perfeita não existe! Eu adoraria ser perfeita, mas eu não sou. Eu adoraria que você fosse perfeita, mas você não é. Isso não significa que você não tem valor. Isso significa que não é possível. Então, sai desse lugar, né? Eu sempre falo, a questão não é e se você errar? A questão é o que você vai fazer quando você errar? Porque uma certeza que eu te dou hoje, aqui ó, tô vendo o teu futuro, é que você vai errar. Todo mundo erra. Agora, a principal pergunta é: que caminho você vai decidir tomar quando você cometer erros, né? Essa aula existe exatamente para você sustentar essa clínica saudável. Não é uma clínica idealizada. E aí, vamos lá, né? Ah, poderia ter feito um suspense aqui, né? Que rujam os tambores. Lá, 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 lá. Qual que é o erro mais comum, né? Aqui, pesquisa de Harvard. Mentira, pesquisa da Chatamis, né? Qual que eu vejo que é o erro mais comum, onde as pessoas mais travam dentro da clínica, né? Confundir a ética com a ausência de posição. Esse, para mim, é o vencedor, né? Muitas analistas acreditam que ser ética significa não se posicionar, não frustrar, não dizer não para o seu paciente.
essa confusão produz uma paralisia que se apresenta como neutralidade. Então, muitas vezes eu sinto te informar, psicanalista, você não está sendo neutra, você está ausente, você está paralisada. Mas que, na verdade, é um abandono da função clínica. Você não está no seu espaço de analista, você largou a cadeira, você largou o teu divã sozinho, né? A ética psicanalítica não é o silêncio absoluto, é a capacidade de sustentar uma posição de escuta que não se confunde com passividade, ou ainda com medo de ocupar-se no lugar de analista, né? Com medo de sentar na sua cadeirinha de analista. Tu tá com medo. Vamos lá. Medos. Quais são os 4 medos que te paralisam aí? Medo de frustrar cliente, né? Receio de pôr qualquer limite, receio de dizer qualquer não, de ser objeto de frustração do seu paciente e de destruir o vínculo terapêutico, né? Ou até de causar um sofrimento desnecessário ao paciente. E aí eu sinto te informar que muitas vezes você vai ser o objeto de frustração desse paciente porque é o que ele precisa. Isso vai estar dentro da técnica, isso vai estar dentro do enquadre, isso vai estar dentro do que curaria este paciente, né? Porque curaria entre aspas, porque a cura ela é relativa e a psicanálise, ela, na verdade, ela vem deixar o sujeito mais confortável para viver a vida que está vivendo. Medo número 2. Medo de errar, ansiedade paralisante diante da possibilidade de cometer um erro técnico irreparável. É como se cada intervenção que você fosse fazer carregasse o peso de ser definitiva e potencialmente destrutiva. E aí foi isso que eu falei um pouquinho atrás. Cara, não é. E se eu errar? É quando eu errar. Quando eu errar, o que que eu vou fazer com esse erro? Quando eu errar, onde eu vou buscar a solução? Quando eu errar, onde eu vou buscar o reparo? Porque sim, cometemos erro. Sim, às vezes a gente, em uma sessão, vai pelo ralo, 12 meses de análise. Mas isso não quer dizer que não dá para retornar, que não dá para manejar, que não dá para fazer as coisas acontecerem. Quando a gente vai estudar Freud, puta merda, ninguém errou tanto quanto Freud. Vai ler o caso Dora. Dora olha para ele e fala: me deixa falar, pelo amor de Deus. E só partindo dos seus erros, estudando os seus erros, avaliando os seus erros, que Freud conseguiu construir essa teoria incrível que baseia a gente até hoje. Medo de ser violenta. Quem aqui já teve medo de ser violenta? Eu já. É a preocupação excessiva de que qualquer posicionamento mais firme, mais duro, ou qualquer interpretação mais direta possa ser vivida como uma violência pelo seu paciente. Né? A gente teve, né, Dani, essa semana. Por que eu tô falando, Dani, né? Para quem não sabe, eu tô com uma plateia aqui maravilhosa que tá me ajudando a gravar essa aula ao vivo, né? Porque eu acho meio constrangedor gravar uma aula sozinha, então sempre tem convidados aqui para assistir comigo. Mas não era isso que eu ia falar, não. O que eu queria falar é que essa semana a gente teve uma supervisão em grupo, né? E a gente vivenciou exatamente isso, né? Uma das psicanalistas estava com receio de se posicionar, né, de ser mais direta, de usar a raiva dentro da sessão, e quando a gente conseguiu fazer o manejo, conversar, entender por que que ela estava com essa dificuldade e ela conseguiu se posicionar, o processo analítico avançou imensamente. Porque a gente precisa levar também, nós inteiros. Raiva, inveja, violência, agressividade e tudo mais. Ah, quer dizer que eu vou despejar tudo no meu paciente? Não. Quer dizer que eu não vou desconsiderar o que eu sinto. O que você sente também pode ser sintoma dentro dessa análise.
Vou falar melhor sobre isso mais para frente. Medo de não ser suficientemente analista. A insegurança constante sobre a sua própria legitimidade no seu lugar de analista. Você está deixando sua cadeira vazia. E teu cliente chega e ele faz o que ele quer. Ele fala do que ele quer, ele faz o que ele quer, ele associa o que ele quer, chega a hora que quer, paga o dia que quer, né? Porque você não se sente capaz e nem à altura de ocupar o seu lugar. E quando tem um lugar vago, qualquer um pode ir e assumir esse lugar. Por que essa postura é tão prejudicial, né? Porque ela desorganiza o seu setting terapêutico. Sem a posição clínica clara, o enquadre se torna fluido, escorre pelos dedos, né? Gera confusão sobre o que é e o que não é possível nesse espaço analítico. O seu paciente ele precisa saber, mesmo que instintivamente, o que cabe e o que não cabe. E isso vai acontecer de acordo com como você se posiciona, sobre o que você dá abertura dentro de análise, né? Fragiliza a transferência. Eu tinha tanto medo de perder a transferência que o meu medo estava fazendo eu perder as transferências que eu tinha nos meus pacientes, né? A ausência de um lugar consistente do analista impede que a transferência se organize de forma produtiva para o trabalho analítico. Então, os seus pacientes podem estar indo embora porque a transferência está fragilizada. E não é porque ele está sem dinheiro para continuar o processo analítico. Ele simplesmente não vê mais o processo analítico. Exaustão do analista, falei do burnout do analista, como os profissionais da escuta estão adoecidos e muitos nem percebem, né? Isso é muito sério, isso é muito grave, a gente precisa estar atento nisso, né? Tentar sustentar tudo sozinha, sem uma posição definida, sem uma supervisão viva, pode produzir, pode não, produz um desgaste emocional e insustentável ao longo do tempo. E principalmente produz culpa ao invés de escuta, né? A falta de clareza sobre a sua função transforma cada sessão em material para autocobrança posterior, ao invés de ser material de elaboração clínica. Quando você fala algo para o seu paciente e começa a pensar se o que você falou estava adequado, você já não está mais naquela sessão, você fugiu. Você não está escutando o teu paciente. Quem está escutando, eu não faço a mínima ideia, mas tu não tá. Quando você fica pensando em algo que deveria ser dito e fica brigando com você mesma, será que eu falo, será que eu não falo? Agora é a hora, agora não é a hora. Você já não está escutando o que teu paciente está dizendo. Você tá ausente, você foi embora, você se perdeu. E isso é perigoso, muito perigoso. E vocês acham que não, mas os nossos pacientes, eles sentem o cheiro do nosso medo. Sentem. Tô cansada de ver analista que perde cliente porque sente medo. O seu paciente, ele não vai saber falar. Eu fui embora porque a minha analista, ela é desorganizada no setting, ou ela está exausta. Ele não vai saber te dizer o porquê. Porque ele não está tão consciente assim. Mas ele vai fazer o movimento de se afastar. Ele não vai retornar. Ele fareja o teu medo, né? Ética sem posição vira o abandono da clínica. Não abandone a sua clínica. E aí, agora, quero sugerir um exercício de reconhecimento. Então, respira fundo aí. Eu sei que eu já te dei aqui, ó, vários tapinhas, né, para você refletir sobre a sua jornada. Mas o que eu quero que você pense agora é o seguinte: em que situação você costuma sumir clinicamente? Eu não quero que você se explique, eu não quero que você justifique, eu quero que você só nomeie. Pode ser esses que eu falei, pode ser outros, né? Vou aqui trazer alguns exemplos. Quando o paciente chora,
Você consegue acolher ou você ainda fica angustiada? Né? Quando tem muito silêncio, um silêncio prolongado, você está conseguindo sustentar esse silêncio? Quando a sessão não rende, sabe aquela sessão que parece que não foi nada? Você lida bem com ela? Agora me conta, e quando o seu paciente te conta um conteúdo sexual explícito? Todos os detalhes, de cabo a rabo. Talvez até com algumas configurações não tão comuns. Você fica confortável? Ou você fica constrangido? Quando algo te toca? E quando algo te dói? E quando ele te fala algo que você fala, caralho, eu quero chorar. Como é? Então, escreve aí, respira fundo, escreve que situação te toca, né? E esse exercício ele não é uma resposta certa, tá? Eu quero que você faça um reconhecimento honesto de onde estão os seus pontos que te travam dentro da clínica. E ó, vou dizer uma coisa, teu analista vai me agradecer. Você vai ter material para análise depois dessa aula, ó, um montão assim. Vamos lá. E aí, quero ainda, aproveitando que você está nesse momento de introspecção, que você anote o que mais doeu em você até agora. O que eu disse até agora que não para de rodar na tua cabeça, que te sequestrou, que te roubou dessa aula. E aí eu vou te dizer uma coisa muito importante. O que dói de ouvir geralmente vai indicar onde está o nó que precisa ser nomeado. Olha para esse nó. Ai, eu falei que eu ia dar um minuto e tô aqui acelerada, tô acelerada, gente. Acho que eu tomei muita cafeína hoje. Então, bora lá, pensa aí no que mais te doeu ouvir até agora. Enquanto eu tomo a minha aguinha aqui e te espero. Pronto. Se não foi suficiente, se você sente que precisa escrever mais, para quem tá vendo no gravado, pausa essa aula, escreve sobre isso e continua de onde parou. Para quem tá aqui comigo no ao vivo, quando acabar a aula, não vai dormir, não vai jantar, não vai, né? Aproveita e escreve. Escreve sobre isso, que você vai ter um material tão rico para ser trabalhado, vai ser incrível. Mas agora o que eu quero te compartilhar é uma história real de solidão na clínica. Vamos lá. Senta que lá vem. Quem é dessa época? Senta que lá vem história. Vamos lá. Uma analista em formação atendeu por meses um paciente que desenvolveu uma transferência erótica intensa. Ele declarava amor, pedia encontros fora do setting terapêutico, enviava mensagens insistentes. Ela tinha um enquadre, mas internamente estava paralisada. Não conseguia nomear o que acontecia. Não conseguia levar para a supervisão porque ela sentia vergonha. Achava que deveria saber lidar com isso sozinha, que se não soubesse, talvez não fosse uma analista de verdade. E é isso que acontece muito nos dias de hoje. A solidão clínica não nasce apenas da ausência de supervisão. Nasce da crença de que você deveria dar conta de tudo sozinha, de que pedir ajuda é admitir incompetência. Mas aqui, né? A clínica ela não se sustenta sozinha e não deveria. E aí eu vou te contar um segredo. Essa história é minha. Eu passei por isso. E por um momento eu pensei em desistir de ser analista. E só com a consciência que eu tenho hoje, depois de mais de 10 anos de atendimento de setting terapêutico, é que eu entendo o quanto foi perigoso para mim e quanto eu coloquei aquele paciente em risco. Porque a teoria não me ensinou a lidar com esse tipo de problema. E aí, quando a gente começa a ficar frustrada, né?
Porque é isso. Ai, eu cometi um erro, eu não soube lidar exatamente. Ai, eu tô com uma questão aqui que eu não sei muito bem se eu agi certo ou errado. O que que acontece? Eu vou aqui desenvolver um ciclo para vocês, tá? Gente, esse slide ficou especialmente pequeno até para mim que não usa óculos, né? Vou dar o meu melhor. Vamos lá. Excesso de cursos, né? Você está acumulando diplomas, é acumulador de diplomas e formações na esperança de que a teoria te traga mais segurança. Quando o que te falta não é conhecimento, é sustentação no fazer clínico. Teoria sem prática. Mergulhar em textos teóricos e complexos como uma forma de evitar o confronto com os impasses reais que aparecem no seu consultório. Teoria é incrível, mas se eu não souber colocar em prática, né, ela vai parar onde? Lá na minha gaveta do inconsciente. Espiritualização da clínica. Você pode estar transformando a psicanálise em um caminho espiritual pessoal. E aí você está desviando de um trabalho técnico rigoroso que essa função exige. Construção da persona psicanalítica. Ai, quem aí tentou ser a Maria Homem? Ai, me conta, gente, né? Que é o quê? Desenvolver uma ideia idealizada de como uma analista deve ser, agir e falar, em vez de trabalhar a partir do que você é. E foi o que eu falei, na análise, cada indivíduo é um. Você está levando o seu indivíduo para dentro da sala ou você está tentando ser um molde sem personalidade, sem alma, sem autenticidade? Vamos pensar aqui comigo, né? Se todos os analistas fossem exatamente iguais, o que que diferenciaria uma pessoa querer fazer terapia comigo ou querer fazer terapia com qualquer outro analista? A pessoa quer fazer terapia comigo por quem eu sou, pelo que eu represento, por como é a minha abordagem, por como eu trabalho tudo isso, né? E tem gente que não vai gostar do meu jeito e vai procurar outro analista e tá tudo bem. Eu tenho um limite de quantidade de pessoas que eu atendo, então tá tudo bem, né? Ai, gente, agora ser boazinha demais me lasca, vai. Confundir acolhimento com ausência de limites, transformando o setting terapêutico em um espaço sem contornos e nem frustrações possíveis. A síndrome da boazinha dentro de setting terapêutico adoece o terapeuta. Você não vai conseguir sustentar a tua clínica assim, né? E onde está esse núcleo emocional dessa transformação que a gente está falando aqui ao longo dessa aula, né? Teve uma frase que mudou definitivamente a minha clínica, né? E eu ouvi da minha supervisora, né? E que ela me disse, eu liguei para ela um dia, desesperada, liguei não, né? Mandei mensagem, desesperada, dizendo que eu precisava de um encontro emergencial, porque eu tinha feito uma contratransferência e eu tinha destruído o processo da outra pessoa. Eu estava desesperada, gente, uma neurótica obsessiva em ação. O caso era um caso de abuso sexual infantil, onde a paciente me deu um relato super detalhado e aquilo me pegou muito desprevenida. Eu já trabalhava com ela há muitos anos, e ela nunca tinha me trazido aquilo com tantos detalhes. E eu não consegui, no pós-sessão, sair daquela energia. A história ficou voltando e voltando e voltando, e cada vez que voltava na minha mente eu sentia vontade de chorar. E eu fiquei angustiada, porque essa pessoa estava comigo há muito tempo, e eu falei, meu Deus, eu destruí o processo dela. No momento em que ela se abriu e me trouxe a sua coisa mais profunda e pessoal, eu não sustentei, eu vou ter que indicar ela para outra pessoa, né? Cometi o maior erro da minha carreira. E aí a minha supervisora, depois de ouvir eu meia hora chorando, gritando, berrando, né? Ela me disse: "Você é humana. Esse relato chocaria qualquer pessoa." E é isso, né? Tem coisas que a gente vai escutar que a gente não tá pronto, que não é gostoso, que não é bonito, que é pesado, né? Então,
você percebe que não foi uma resposta técnica da minha supervisora, né? Não foi uma interpretação super sofisticada. Eu arrisco dizer que ela também ficou, porque eu levei, porque foi uma carta que a minha paciente leu e depois me disponibilizou, eu li para ela, né? Que, enfim, né? Mas o que ela fez ali foi o reconhecimento simples de que era algo humano diante de algo humanamente difícil de lidar. Para mim, a psicanálise é sobre pessoas, é um sujeito ali. E esse sujeito, ele tem valor para mim, né? E aí a sustentação clínica, para mim, ela não nasce dessa eliminação da humanidade do psicanalista. Ela nasce do reconhecimento que você é humano e analista. Você está levando a sua humanidade para dentro da análise do setting terapêutico ou você está deixando ele de fora? Essas duas dimensões não devem se excluir. E aí, gente, vou dizer aqui para vocês, né? Eu tive uma super virada interna, mas nada de história do herói, nada do arquétipo do herói, tá? Não ficou facinho, beleza? Né? A clínica continuou trazendo muitas situações difíceis, impasses, momentos de dúvidas e insegurança que fazem parte do trabalho analítico, e eu tenho absoluta certeza que eu vou carregar isso por muito tempo ainda. A gente vai ter dificuldades, porque é isso, o ser humano ele se reinventa, né? Não ficou perfeito, porque eu já falei, a perfeição não existe, né? Continuam existindo sessões que são confusas, intervenções que eu poderia ter feito diferente, momentos de travamentos e questionamentos sobre o caminho escolhido, né? E não vai ficar perfeito, mas ficou possível. Eu consegui sustentar mais, né? O que mudou foi a capacidade de sustentar a clínica sem essa exigência de perfeição, sem solidão paralisante, com um lugar onde a escuta de onde tem escuta e intervenção de verdade, real. A sustentação clínica, ela não nasce da certeza, ela nasce da possibilidade da gente não estar mais sozinha. Para mim, Tamis, o que sustenta o analista, tá? Não estou aqui excluindo o tripé psicanalítico. Eu não estou aqui dizendo esqueçam o tripé psicanalítico, não é isso. O tripé psicanalítico, ele sustenta o setting terapêutico. E para mim, aqui é o que sustenta o psicanalista, né? Que é o quê? Posição clínica, saber da onde você escuta, qual é o seu lugar de escuta, qual é o seu lugar no setting e quais limites você sustenta e por quê. Eu, por exemplo, não sustento atender alguém que tem um perfil de abusador. É o meu limite. Você sabe qual é? Eu tenho outros também, né? Você sabe qual é o seu? Leitura da transferência. Reconhecer que a clínica se organiza pelo afeto dominante, não pelo conteúdo manifesto das sessões. O que teu paciente está tentando te dizer desesperadamente nas entrelinhas? Você está escutando? O cara não te paga 10 dias. E você tá fingindo que isso não tá acontecendo. Poxa, o inconsciente dele preparou um sintoma tão lindo só pra você e você fica constrangida, né? Você não vai abrir a sessão falando: "Ô, tu não me pagou, vamos falar sobre isso?" O que que isso tem a ver com o enredo atual? Teu paciente atrasa, não aparece, te manda 55 mil mensagens. O que isso quer dizer? Você sabe? Você pensa sobre isso? Supervisão viva, um espaço regular para você se sustentar, né?
onde você pode nomear sem ter que resolver, onde pode estar em dúvida sem culpa. Esses três pilares, eles não vão eliminar 100% a insegurança, né? Mas eles tornam possível trabalhar apesar da sua insegurança. Vamos falar um pouquinho melhor do pilar 1? Não é saber o que dizer, é saber de onde você escuta. Posição clínica não é um conjunto de técnicas que você memoriza, é uma clareza interna sobre a qual é o seu lugar no setting terapêutico e que você sustenta e o que você não sustenta e por quê. Muitos analistas confundem neutralidade com ausência de posição, mas neutralidade não significa não ter lugar. Significa ter um lugar claro que não se confunde com os outros lugares do seu paciente. Aqui eu quero sugerir um exercício, mas eu gostaria que vocês fizessem ao final da aula, tá? Então anotem aí. Quais. Eu quero que você liste 3 limites que você evita sustentar atualmente. Pode ser horário de fim de sessão, você não consegue pôr limite, então você está sempre atendendo por 1h30. Os pagamentos atrasados, mensagens fora, demandas práticas. O que aí você não está conseguindo sustentar? Aí a gente vai ter também a leitura de transferência. A clínica não se organiza pelo conteúdo, ela se organiza pelo afeto dominante. O importante não é apenas o que o paciente diz, mas qual afeto domina a sessão. É raiva, é medo, é sedução, é indiferença? O afeto dominante organiza a transferência e indica onde interferir. Lembra que eu falei também daquela paciente que estava. Daquela paciente, não, desculpa. Daquela psicanalista que estava com raiva e ela não estava entendendo e ela achou que ela tinha que demitir o paciente? E o paciente só estava tentando falar para ela: me ajuda, pelo amor de Deus. Esse é um sintoma que poderia muito bem passar desapercebido, né? Então, eu quero que você pense o seguinte: qual foi o afeto predominante na última sessão que você mais difícil que você teve? E aí eu vou te perguntar, o afeto é seu ou da transferência? E esse afeto te convoca a agir ou não agir? Hum? Reconhecer o afeto dominante é o primeiro passo para não agir a partir dele, mas para poder nomeá-lo ou interpretá-lo. Eu vou te dar 30 segundos enquanto eu tomo água, tira uma foto para você voltar e fazer esse exercício assim que acabar essa aula. Pronto? Bora! E a supervisão viva, né? Supervisão não é correção, é sustentação. Supervisão viva não é um espaço para você levar casos arrumados e receber uma validação. Ai, parabéns. É um espaço onde você pode trazer o que realmente acontece, incluindo as suas dúvidas, as suas travas, os seus medos. A função da supervisão não é eliminar sua insegurança ou te dizer exatamente o que fazer. Ela te ajuda a nomear o que está acontecendo, a reconhecer onde você está escutando e sustentar uma clínica possível. Agora, eu vou sugerir um novo exercício para você fazer aqui, né? Nomeie uma dúvida que você tem sem tentar resolver agora. Toma coragem de assumir. E o objetivo aqui não é ter resposta, é nomear a sua dúvida clínica, né? A clínica não se sustenta sozinha e não deveria se sustentar, né? E a gente vai encaminhando aqui para os momentos finais dessa aula, e eu realmente espero que essa aula tenha conseguido te trazer um pouco mais de segurança, que você tenha chegado a esse lugar de sustentação clínica. Mas, como eu disse lá no começo, eu não sou
puxa, eu não sou maga, eu não vou conseguir fazer você resolver isso magicamente, porque é uma jornada. Tem muito lugar aí para você chegar a essa sustentação clínica, de muito trabalho duro. E é um trabalho constante. Ser analista é um trabalho constante, né? Mas eu espero que hoje você saia daqui com menos culpa, né? Que você consiga reconhecer que errar faz parte do processo analítico, que você não precisa ser perfeita para ter ética. Mais clareza. Espero que você saia daqui sabendo de onde você escuta, qual é a sua posição clínica e o que você sustenta e por quê. Eu espero que você saia daqui com mais continuidade, com capacidade de sustentar sua clínica no tempo, sem exaustão, sem solidão paralisante, com supervisão viva. E é por isso que eu quero falar um pouquinho com você sobre o Descomplicando o Divã, né? Ele não promete respostas prontas, a gente promete lá uma sustentação clínica real no tempo. Um espaço onde você pode trazer o que realmente acontece no seu setting terapêutico, sem performance, sem idealização e sem a exigência de já saber. Porque o que você precisa não é de mais um curso, você precisa ser supervisionada. E eu vou além, você precisa de uma supervisão em grupo. Uma supervisão em grupo, ela faz total diferença quando a gente vai falar de uma supervisão individual. Uma não substitui a outra. O Descomplicando o Divã é um espaço onde a sua prática clínica vai ganhar o fundamento, a direção e a sustentação técnica real. Porque atender sem supervisão não é autonomia, é solidão profissional e é antiético. Para quem que é o Descomplicando o Divã? É para quem é recém-formada e está buscando o seu chão, mas não só para recém-formada, tá? É para você que acabou de se formar, tá sem saber como conduzir uma sessão de verdade, precisa de escuta técnica para começar seus atendimentos com segurança. O Descomplicando o Divã vai te proporcionar entender como é a prática clínica sem ainda estar atendendo. Você vai aprender a partir do caso, da supervisão dos casos, das discussões dos casos das outras meninas. Você não vai precisar passar pelo que eu passei quando eu passei pelo processo de transferência erótica. Eu fui pega, gente, completamente desprevenida. Se eu tivesse acompanhado, tido alguém para me orientar, qualquer experiência que me orientasse, eu não teria cometido um erro que colocou a minha vida em risco. O Descomplicando o Divã também é para quem atende, quem sente que atende sem firmeza teórica. Você já tem os seus pacientes, mas sente que ainda está improvisando demais. Falta um pouco de rigor no manejo, você não sabe exatamente nomear o que acontece em sessão, você sente que você precisa de um olhar para te auxiliar, te direcionar. O Descomplicando o Divã também é para quem tem medo de se divulgar. Ah, tem medo de abrir agenda. Por quê? Porque você adia abrir a sua agenda porque você não confia no que você tem a oferecer. A insegurança técnica trava qualquer movimento de visibilidade. Se eu mesma não estou me enxergando como analista, se eu não estou me autorizando como analista, como é que eu vou conseguir vender o meu trabalho? Para quem está buscando uma transição de carreira, às vezes você já está formada, você já estuda, você quer estar pronta para atender, mas sente que precisa de um auxílio. Vem aqui, a gente te auxilia, né? E para quem também está sozinha nessa jornada, para quem de repente já tem até a agenda cheia, a gente tem ali bastante meninas com agenda cheia que tá nos complicando de van, porque é isso, porque não quer sustentar essa jornada sozinha, né? Não quer atender sem rede de apoio, sem pares, sem ter com quem perguntar, com quem trocar.
Porque é isso, a solidão profissional, ela cobra um preço muito alto. E eu tenho certeza que você sente isso. Aí eu queria deixar bem claro, né? O que que o Descomplicando Divã não é. Ele é um programa, ele é uma comunidade. O que que ele não é? Ele não é um curso gravado. Você não vai assistir aulas sozinhas de madrugada esperando que alguma coisa na sua vida mude, tá? Aqui no Descomplicando Divã, você é escutada e você é escutada ao vivo. Não é uma formação teórica. A gente não vai refazer a sua graduação de psicanálise. O foco é a sua prática clínica. Setting terapêutico é o que você não teve na sua formação. Casos reais em tempo real, você vai acompanhar a evolução de cada um dos pacientes. Não é mentoria de posicionamento. Eu não vou falar de Instagram, funil. Eu não sou personal brand. Isso vem depois. Isso você vai procurar quando você quiser ir fora do Descomplicando Divã. Mas antes você precisa construir o seu chão clínico. Tem muito analista que está muito preocupado com redes sociais, branding, e o seu chão não está pronto. Eu não sou coaching de performance e não pretendo ser, tá? Então lá no Descomplicando Divã não tem meta de faturamento, não tem meta de desafio de produtividade ou promessa de consultório lotado em 30 dias. Se eu pudesse fazer isso, eu já falei que eu estava milionária. O Descomplicando Divã não é receita pronta. Não existe um protocolo universal. Cada caso é único e é isso que a gente vai trabalhar. O singular de cada uma das escutas. É supervisão clínica real, com devolutiva técnica rigorosa. É um espaço onde você traz os seus casos, as suas dúvidas, os seus impasses e recebe uma leitura psicanalítica que sustenta a sua prática. É o meu olhar com mais de 10 anos de análise, de setting terapêutico, te ajudando a pensar no seu caso. E aí as colegas acompanham isso. Então você ganha, no seu caso, você ganha acompanhando o caso da colega, é muita experiência, né? E o que que tem no Descomplicando Divã, né? Tem as supervisões quinzenais, como eu disse, elas são ao vivo, são encontros de 120 minutos. Atualmente a gente tem ficado 3 horas, porque a gente fala demais, mas é para apresentar os casos e receber uma devolutiva técnica imediata. Todas as meninas falam dos seus casos, ou seja, não tem pessoas que vão sem ter o seu caso atendido. Se você não quer falar, esse é um direito seu. Mas se você quer falar, eu vou escutar e a gente vai finalizar depois que o seu caso for discutido. A partir do momento que isso não for possível mais nas supervisões quinzenais, que a gente tiver muitos casos, eu vou abrir supervisões adicionais. Então, sempre o meu compromisso é que todos os casos sejam escutados, né? Tem as aulas temáticas. Então, apesar do Descomplicando o Divã, ele tá focado aí na supervisão, eu ainda trago algumas aulas temáticas, como por exemplo, essa semana a gente está gravando a aula da falta ao gozo, onde a gente fala da neurose, da perversão e da psicose. Então, é a teoria aplicada à clínica, é uma revisão. Então, são conceitos chaves que eu trago para dentro de setting terapêutico. A gente vai falar ainda de transferência, interpretação, sintoma, fantasia e muito mais, né? Tem aula bônus ao longo do ano. Eu trago especialistas convidadas. A gente tem uma aula lá na comunidade só sobre manejo de ideação suicida, de uma especialista em suicidologia, para você conseguir construir um plano de trabalho com os seus pacientes. E, gente, o que eu acho assim que vale muito é a comunidade de pares, né? É um grupo fechado de psicanalistas, só tem psicanalista lá. Para estar lá dentro do Descomplicando Divã, precisa ser psicanalista, nem que seja informação, mas precisa ser analista, né? E é isso, é onde a gente não tá sozinha, o grupo ele é muito orgânico.
Tem trocas, perguntas, divide angústias, compartilha materiais, indicação de livros, indicação de filmes. É psicanalistas conversando sobre o que a gente mais ama, a psicanálise. E tem alguns materiais técnicos exclusivos, protocolos, roteiros de entrevista, guia de manejo, tudo pensado para uma clínica real, tá? É tudo muito. O Descomplicando o Divã, ele é muito focado na clínica, nos atendimentos. Acesso às gravações. Tudo isso que eu falei fica gravado e disponível para você assistir e reassistir quantas vezes quiser. Como que funciona a supervisão quinzenal, né? Então, são encontros de aproximadamente 120 minutos, onde você traz os seus casos clínicos e você recebe uma devolutiva técnica estruturada. E caso você não consiga estar no ao vivo, teve um compromisso ou um imprevisto, ou se você não quer discutir os seus casos abertamente, você não se sente ainda confortável de trazer abertamente, você pode enviar esse caso para mim por um formulário com todas as informações necessárias e eu levo isso para a supervisão e a gente conversa sobre isso na supervisão. Então, sim, você vai ser analisada mesmo, analisada não, você vai receber a supervisão mesmo que você não esteja lá para assistir quando tiver disponibilidade. Escuta com rigor e sem julgamento. Não existe caso errado, não existe pergunta boba, não existe nada que seja pequeno. O que existe lá é a sua dúvida real, é o seu impasse clínico, é uma leitura psicanalítica que te ajuda a nomear o que está acontecendo aí. Né? Lá ninguém está te avaliando, ninguém tá te julgando, né? Lá você está tendo supervisão. E isso faz toda a diferença. Aqui são as aulas temáticas que vão acontecer ao longo desse ano, tá? E para quem fechar o Descomplicando o Divã no plano anual, tem como bônus uma supervisão individual, eu e você. A gente pode olhar para sua carreira ou para o seu caso mais difícil. Eu desenvolvi um kit da psicanalista real. É um material técnico que tem protocolo de primeira entrevista, guia de manejo clínico, roteiro, supervisão, ferramentas concretas para a prática de dia a dia. Ainda tenho alguns exemplares de um livro em que eu fui coautora, que é o Leoas. É um livro com a história de várias mulheres falando sobre prosperidade. Esse livro eu vou dar de presente para você, autografado, vai chegar aí na sua casa. E um e-book de psicofármacos que ele é incrível, tá? Esse guia de psicofármacos, ele é um guia completo sobre medicações. São referências técnicas e essenciais sobre os medicamentos e como eles vão auxiliar os seus pacientes. Esse e-book não é para tu passar remédio pro teu paciente, porque tu não é psiquiatra. Para de ser louca, tu não é psiquiatra. Não, é para você entender como o medicamento age na vida do teu paciente. O que você pode esperar quando ele começa a tomar um medicamento, quando ele chega na sessão e fala, eu tomo lítio, eu tomo óleo de CBD, né? É para você entender como isso vai atuar e como você pode ajudar ele a tirar o melhor desse medicamento. Se você está na dúvida até aqui, eu vou te oferecer uma garantia incondicional de 15 dias, tá? Então, entra, participa das 2 primeiras supervisões, assista a primeira aula temática. Na verdade, tem já 4 aulas temáticas. Você pode assistir todas, tá? Sinta se o espaço é o que você precisa, é o que você quer. E se você não estiver satisfeita, eu devolvo o seu dinheiro e eu nem te pergunto. Aliás, eu vou te perguntar o porquê, porque eu quero melhorar, mas sem a intenção de querer te obrigar a ficar. E aí, quanto que custa o Descomplicando o Divã? A gente tem 3 planos, onde o plano mensal ele é 297, você assina mensalmente, cobrança recorrente, sai a hora que quiser, sem me dar satisfação, sem pagar multa nem nada. E tem o plano trimestral e tem o plano anual, que tem todos os bônus que eu falei anteriormente. O plano anual ele sai por
2.797 se você pagar à vista. No parcelamento, ele sai 12 parcelas de 249. Mas para você que está aqui assistindo a essa aula, eu vou deixar por 7 dias. Então você tem de hoje, né, que é quinta-feira, até a próxima quinta-feira, um desconto exclusivo para estar na comunidade por um ano pelo valor de 2.517,30 e esse valor ele é parcelado em 12 vezes no cartão de crédito, tá? Só para você ter ideia, uma única sessão individual custa entre 400 até 600 reais no mercado aí, uma hora só, né? Mas aqui no Descomplicando o Divã, eu tô falando de 120 minutos de supervisão a cada encontro. São 2 encontros no mês. Então, eu estou falando de aproximadamente 300 minutos de supervisão. Puro suco da prática psicanalítica por menos de R$ 250 por mês. Além das aulas, além das trocas. E, esqueci de falar. Ah, meu Deus. Tem 3 agentes de inteligência artificial que foram treinados por mim. Tamis, eu atendi um caso na sexta-feira, 8 da noite. E a nossa próxima supervisão é só na outra semana. O que que eu faço? 3 agentes de inteligência artificial para te orientar em momentos emergenciais. Ele não vai substituir a supervisão clínica, mas ele vai te auxiliar e vai conseguir te direcionar para conseguir refletir aquele caso de uma maneira diferente. Camis, eu usei o inteligência artificial e eu ainda assim tô maluca. Manda no WhatsApp, manda no grupo. Eu vou estar disponível e vou responder pelo menos uma vez no dia. As outras analistas estão lá e podem te auxiliar. Então, assim, você não vai estar sozinha nunca. Quer dizer, a gente dorme, mas enquanto a gente estiver acordada, a gente está com você. E esse é o próximo passo para você não sustentar tudo sozinha. Se essa aula nomeou algo em você, a insegurança técnica, a solidão profissional, o medo de não saber manejar, o que aparece nas sessões. Então você já sabe que algo precisa mudar aí do outro lado. A supervisão, ela não é um luxo. Não é para quando você tiver mais pacientes, ou não é para quando você se sente pronta. É justamente o contrário. É o que vai te deixar pronta, é o que vai sustentar a prática para que os seus pacientes cheguem e fiquem na sua agenda. Não existe analista sem supervisão. As inscrições estão abertas, né? E como eu falei, a gente tem uma quantidade limitada de pessoas para estar, porque supervisão com 200 pessoas não é possível, né? Então, o grupo ele é pequeno, porque senão ele vai perder o sentido, né? É um espaço seguro, íntimo, que precisa ser sustentado. Se você me escutou até aqui, é porque você quer estar no Descomplicando o Divã. Então, clica aqui no QR Code e já aproveita. Quer dizer, eu fiz aqui, mas eu não sei onde está aparecendo na gravação para você. Pode ser que esteja aparecendo aqui, pode ser que esteja aparecendo aqui, pode ser que esteja aparecendo aqui, pode ser que esteja aparecendo aqui. Clique nesse QR Code gigantesco que está aí aparecendo para você, que ele vai te levar diretamente para a página de pagamento com o valor do desconto já aplicado. Vou repetir. Se você chegou até aqui, você já sabe que você quer estar dentro e eu quero que você esteja comigo. Se inscreva.